Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Biologia. Vocês devem estar se perguntando, mas quem é essa professora? Pois é, vou me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Laísa, sou professora de Biologia e vou estar acompanhando vocês nessa jornada que é o primeiro ano. Não estarei sozinha, tá, pessoal? Comigo vai ter o professor Jefferson, então em algumas aulas você vai ver aqui o professor Jefferson, com a professora Laísa. Vamos ter as participações especiais também dos professores Silvio e da professora Tabita. Então essa jornada da biologia é muito longa e muito legal. Mas para começar aí, gostaria já de agradecer aí os professores presenciais que estão marcando presença. Então qualquer dúvida, professor presencial, manda aqui um alô para nós aqui, ministrantes, para que a gente possa estar fazendo aquela interação junto com os alunos. Os nossos momentos interativos que a gente vai ter nessa unidade também, vocês podem estar mandando as fotos, os alunos aí, para a gente mandar aquele alô, aquele abraço. Então é isso aí, pessoal. Eu vou estar com vocês ao longo dessas 3 unidades, lembrando que a biologia ela é dividida em 3 unidades. Justamente essa primeira parte aqui da biologia, vocês já viram com o professor Jefferson e agora vocês vão ver comigo aqui, isso mesmo. A gente vai estar trabalhando a aula 2, especificamente agora a aula 2.1, onde eu vou estar falando das características gerais dos seres vivos, a diversidade. Vocês devem estar se perguntando, diversidade? Como assim, professora? Então, a gente vai estar falando da diversidade dos seres vivos e também da organização. Como é que será que os seres vivos eles são organizados? Vocês sabem, que os seres vivos ele está desde o micro, vou dar o exemplo aqui de uma bactéria, ao macro, nós seres humanos. Então, a gente encontra nas mais variadas formas. E é isso aí. Vou pedir agora para o meu diretor cortar aqui para a telinha, para vocês verem aqui o nosso slide. Olha que bonito aí, Biologia. Aula 2.1, como eu falei para vocês, a nossa aula vai ter a presença aqui dos professores Jefferson e também da professora Tabita. E é isso aí, gente. A gente vai estar dando início agora às características gerais dos seres vivos. Essa aula, pessoal, nada mais é do que, assim, digamos, uma síntese, um resumo do que vocês já viram lá no ensino fundamental, isso mesmo, no 6º ano, no 7º ano, que a gente estuda bastante sobre os seres vivos, Além dessa diversidade que a gente vai estar vendo nessa aula, também a gente vai estar estudando os níveis de organização dos seres vivos. Aquilo que eu falei, como é que eles estão organizados, Então a gente vai ter todo esse preceito aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram lá no Fundamental, mas não custa nada a gente fazer uma revisão geral para essa aula. Vou pedir aqui para o diretor me cortar e me colocar na telinha de novo, justamente, então vamos analisar aqui a lâmina 3, Será que os seres vivos obedecem a algum tipo de organização? E aí, o que vocês acham? Será que eles estão espalhados, Serve até agora para vocês já começarem a se inteirar. Será que eles estão espalhados aí? Ou eles têm algum tipo de organização, estão alinhados? E é isso que a gente vai ver agora. Então, meu diretor corta de novo para a telinha. Isso aí. Então, será que os seres vivos obedecem a algum tipo de organização? Então, vamos lá. Eu acho que sim. Eu vou dar um spoiler aqui para você. Com certeza, os seres vivos obedecem a um tipo de organização. Então, vamos lá agora para os níveis de organização dos seres vivos. Como é que será que é esses níveis, Quando a gente fala de nível, a gente já pensa o quê? Em uma escala. Eu já imagino, Eu falo a gente não, mas eu aqui, a professora aqui, ela já imagina numa escala, de algo do menor para o maior, sabe? Uma escala crescente. Aí eu já falei crescente, a gente até imagina já os numerais, Mas não é bem isso não. Dentro da organização dos seres vivos, vocês vão ver como que eles estão arranjados, alinhados. Então, olha aí, gente, a gente tem um átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, até chegar no
organismo. Então, analisando, né, esse esquema aí, a gente pode dizer o quê? Que a gente tem a menor porção da matéria, que é o átomo. Justamente, o átomo, né, a gente pode considerar ele como a menor porção da matéria. Eu lembro que quando eu estava no 8º ano, e eu me recordo, né, já vou passar aqui para vocês, que o professor, ele falava assim, quando a gente perguntava o conceito do átomo, ele falava assim pra gente, o átomo é a menor parte indivisível da matéria. Vocês vão ver que alguns livros, né, alguns conceitos realmente apontam. Então, eu fiquei na minha cabeça que o átomo é a menor parte da matéria. Então, vamos lá. Além do átomo, o conjunto de átomo, ele vai estar dando origem ao quê? A moléculas, oxigênio. Vamos pensar aqui, né, no nosso oxigênio, no nosso O2, né, na própria molécula de glicose. Então, o conjunto, pessoal, de átomos, quando a gente fala do nível de organização dos seres vivos, vai dar origem ao quê? A moléculas. Então, o conjunto de átomos com ligações covalentes, vai estar originando o que a gente chama de moléculas. E esse conjunto de moléculas agregadas vai estar dando origem ao quê? A organelas. Organelas, elas são pequenas estruturas que fazem parte de uma célula. Então, o conjunto de organela vai originar o quê, professora? A célula. A célula, a gente pode considerar ela a menor unidade de vida, né? E ela é uma unidade funcional, fisiológica do indivíduo. Então, um conjunto, levando em consideração a célula que eu acabei de falar para vocês, o conjunto de células especializadas em uma determinada função, ela vai estar originando o quê? O tecido. Professora, tecido? Como assim? Então, tecido epitelial, que forma a nossa pele, né, que faz parte da composição da nossa pele. O tecido nervoso, que está relacionado, né, ao nosso sistema nervoso, tá bom? Tecido muscular, as fibras musculares. Então, são, né, conjuntos de células que vão estar formando o quê? O tecido para uma determinada função. E os tecidos, professora? Vão estar o quê? Originando os órgãos. Aí vem o estômago, o intestino delgado, o coração. Então, conjunto de tecidos vão estar originando os órgãos. E o conjunto de órgãos, pessoal, vai estar originando o sistema. Como assim o sistema, professora? Sistema digestório, que é o sistema que está responsável, né, pelo quê? Pela assimilação dos nutrientes, pelo sistema respiratório, vamos pensar aí na nossa respiração, pelo sistema nervoso, os nossos neurônios, isso mesmo, pelo nosso sistema muscular, já estou falando todos os sistemas aqui do nosso corpo. E óbvio, né, o conjunto desse sistema vai estar originando o que, professora? O organismo. Então, eu até gostaria que vocês aproveitassem esse momento e anotassem aí no caderno esses níveis de organização dos seres vivos que vocês estão vendo aí nessa imagem. Para complementar, olha aqui, gente, mais uma vez aqui, o átomo, né? Conjunto de átomo vai determinar moléculas, vai formar, né, moléculas. Pode ser a glicose, como eu falei de exemplo, o dióxido de carbono, gás carbônico, né? E esse conjunto aqui de molécula vai estar formando as organelas, que também podem ser chamadas de organoides, que fazem parte, como eu falei para você, né, da funcionalidade de uma célula. Conjunto de células especializadas em determinadas funções formam o que, professora? O tecido. E, né, óbvio, o conjunto de tecidos vai estar formando o que, professora? O órgão, né? E o conjunto de órgão, o sistema. Aqui ele está dando um exemplo aqui do sistema digestório,
né? Se você analisar bem aqui a imagem, é o sistema digestório. E o conjunto desses sistemas vai estar formando o quê? O organismo ou o indivíduo. Então, perceberam como é que funciona esse nível de organização? Ela vai desde o micro, que eu posso dizer aqui que é o átomo, ao macro, para formar o organismo, o indivíduo. Né? Mais um ponto aí para vocês. Prosseguindo aqui, né? Vamos falar agora dele, do átomo. Então, é uma parte, né? Dentro do que a gente já viu, que vocês estão vendo agora, é uma parte muito pequena da matéria. Eu posso dizer que é aquela parte indivisível da matéria. E os átomos, eles são divididos em prótons, que tem, né, pessoal, a carga positiva, o nêutron, que não possui carga, e os elétrons, que possuem a carga negativa. Então, olha aqui, gente, a gente tem aqui essa porção aqui, que eu falo que é o núcleo do átomo, tá bom? Onde eu vou ter o quê, gente? Os prótons e o nêutron. E essa camada aqui de fora, né, superficial aqui, digamos, que eu posso chamar de quê? De eletrosfera. Essa camada aqui já é eletrosfera. Onde eu vou ter o quê, professora? Os elétrons. Vou até colocar aqui o sinalzinho de negativo aqui. Os elétrons que vão estar em volta, né, dos prótons e nêutrons, esse núcleo aí do átomo. Então, a junção desses átomos forma a matéria em seus estados sólidos, líquidos e gasosos. Isso aí, gente, vocês já viram, com certeza, tanto na disciplina de Química, com o professor Almeida e a professora Sabrina, como também na disciplina de Física, né? Esses conceitos aí do átomo. Mas é importante a gente relembrar e tá falando aí para vocês de uma forma mais didática, né? Dentro da nossa aula, porque como eu falei, essa aula, gente, ela é uma grande revisão de conceitos que vocês já aprenderam, já estudaram desde o 6º ano aí, tá? Então, eu já dei aquela deixa aí para vocês que, né, a junção de átomos vai estar formando o quê, professora? Moléculas. Olha aí, gente, as moléculas agora. Vou até marcar aqui para vocês. Então, a molécula nada mais é do que uma junção de átomos, né? Através das ligações químicas. Já estou quase entrando aqui na química, mas não vou entrar na química muito, não. Então, a molécula é uma junção de átomos através, né, dessas ligações químicas, dessas pontes aí que se formam entre uma molécula e outra, um átomo e outro. Então, constituem substâncias diversas e são formadas por átomos diferentes. É o exemplo aqui, pessoal, da água, H2O, como também por mesmos átomos, que é o caso aqui do oxigênio, né? No caso aqui da molécula da água, a gente vai ter 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Por isso que a gente fala que é H2O, né? Essa é a base aí da formação dessas moléculas. E também, né, a gente tem moléculas formadas por átomos iguais, que é o caso aqui do nosso oxigênio, vital para quê? Para respiração celular. Mais na frente, vocês vão ver a importância aí da respiração celular, do oxigênio, tudo isso aí, tá, pessoal? Prosseguindo aqui, para a gente não perder muito tempo, depois das moléculas, a gente tem o quê? As organelas, né? A gente pode dizer que é uma escadinha, né? Que vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Agora a gente tem a organela, chegamos nela, que são pequenas estruturas similares a órgãos que estão presentes em células animais e vegetais. Ajudam a realizar funções vitais das células. Então, estruturas, por isso que a gente fala organela, né? Que é estruturas similares ao quê? Aos órgãos. Só que elas vão estar o quê? Presentes nas funções vitais das células, presentes nas células. Um exemplo aqui, né? Eu já dei uma deixa aqui para vocês, mas isso aqui, gente, é um cloroplasto, tá? Que faz parte aí
da fotossíntese, né, nos seres vegetais. Vou dar o exemplo aqui da mitocôndria, que é uma organela que nós temos na nossa célula, que está responsável pela respiração celular e pela ATP, molécula de energia. É mais um ponto aí com relação a toda essa organização dos seres vivos. Além das organelas, eu vou ter o que agora, professora? A célula, gente. Então, já vimos átomo, já vimos que a junção de átomos gera molécula. A junção de moléculas vai estar gerando o que, professora? Organelas. A junção de organelas vai estar gerando o que? A célula. Então, as células nada mais são do que unidades funcionais que constituem órgãos de animais e vegetais. Olha aqui, gente, aqui é um glóbulo vermelho, célula constituinte do nosso sangue. Também vamos ter uma aula lá na frente, onde a gente vai estar falando da função do glóbulo vermelho, e vocês vão estar mais por dentro. Calma aí que já vamos chegar lá. E, né, no caso das células, elas realizam respiração e reprodução, além de guardar informações genéticas dos seres. Então, é elas que vão estar carregando, né, a nossa informação genética, o nosso DNA, para ser mais exata aí, o nosso DNA, nossas informações. E quando ele fala aqui da reprodução, pessoal, são os processos que vocês vão ver de reprodução. Como é que essas células fazem para se dividir, para se multiplicar? E vocês vão ver os processos de mitose, de meiose, para entender como é que funciona, né, essa reprodução. Então, fica aí, né, célula são unidades funcionais que vão constituir tanto órgãos de animais quanto de vegetais. E agora, e o conjunto de células forma o que, professora? Vai estar formando os tecidos, isso mesmo. Então, o tecido é a parte visível dos órgãos, formada por um agrupamento de células que podem ser tanto vegetais quanto células animais. Então, os tecidos eles são responsáveis por guardarem as células, vasos sanguíneos, realizar excreção como o suor. No caso aqui dessa imagem, a gente tem a imagem aqui do tecido epitelial. O tecido epitelial, gente, eu posso dizer assim que é uma barreira. Ele é a nossa primeira barreira aí contra invasores micro-organismos, porque a nossa pele, né, é o nosso tecido epitelial, o tecido que forma a pele. E sim, né, esse tecido, ele é responsável justamente por quê? Porque ele tem essa função, né, de revestimento, é ele que vai revestir o nosso corpo, e além dessa função, ele também tem a sua parte glandular. No caso, as glândulas sudoríferas ou sudoríparas, que vão estar produzindo o suor. Então, ele pode sim estar realizando excreção, como o caso do suor. Já vimos tecido. E agora, professora? Agora a gente vai entrar nos órgãos. Isso mesmo. Que é o que, professora? Conjunto de tecidos. Os órgãos, eles realizam vários tipos de funções. Exemplo aí, né? O coração, ele vai bombear o sangue. O estômago ajuda na alimentação, no processo, né, digestivo. E já o intestino delgado, ele tem a função de quê? De absorver substâncias. Isso aí quando a gente leva em consideração os órgãos, tá bom? E mais uma vez aqui, só mostrando aqui, gente, a etapa, né? Aqui a gente vai ter células específicas que vão estar formando o tecido. E esse tecido vai estar formando o órgão que vai fazer parte do sistema. Nesse caso aqui, do sistema digestório. Bom, prosseguindo, entramos agora o quê? No sistema. Né? Desde o nível lá da célula, chegamos agora ao sistema. Conjunto de órgãos interligados. Nosso sistema digestivo, por exemplo, tem boca, língua, esôfago, estômago e intestino.
né? Que é só um exemplo aí, mas a gente tem, por exemplo, o sistema respiratório, onde a gente vai ter, né, nesse caso, as fossas nasais, né, que são as nossas narinas, para onde vai estar entrando o ar. A gente vai ter os pulmões, os brônquios, todas essas estruturas também formam um sistema, né? Então, isso aí é só uma deixa, é só um exemplo. Então, aqui, quando a gente forma um sistema, de cara a gente vai ter o quê, professora? O organismo, o indivíduo pessoal. Aí sim, a gente tem toda uma organização de um indivíduo. E agora, a gente tem o quê? A espécie, que é o indivíduo. Então, o que seria, gente, a espécie? Conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características semelhantes. Agora a gente já vai entrar para uma parte mais macro, mais maior, digamos assim. Então, conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características semelhantes, né, que agrupam esse indivíduo nesse grupo. Esses organismos conseguem se reproduzir entre si e gerar novos indivíduos férteis da mesma espécie. Então, são indivíduos que apresentam características semelhantes entre si e conseguem se reproduzir, gerando, pessoal, o quê? Indivíduos férteis. Isso quer dizer o quê? Que eles vão perpetuar a sua espécie. Eu vou ter novas gerações semelhantes entre si que vão estar o quê? Originando outros indivíduos. Isso, então, fica nada mais é do que o conceito de espécie. E quando espécies diferentes cruzam, nascem o quê? Indivíduos estéreis, que a gente, pessoal, pode estar chamando de híbrido. Por quê? Porque vão ter características que não são semelhantes. Quando acontece um cruzamento de um indivíduo de espécie distinta, eu vou ter o que eu chamo de indivíduo híbrido, ou, né, um indivíduo estéril, que você também pode ouvir, né, essa palavra. E o exemplo aí que a gente tem é o exemplo do jumento, que é um asinino, com uma égua, o equino, que nesse caso eu tenho o quê? Ou uma mula ou um burro, né, que é o que pode acontecer quando eu tenho, né, essas espécies diferentes se cruzando aqui, jumento com égua. Então, eu vou gerar indivíduo estéril. Quando eu falo que eu gero indivíduo estéril, eu estou falando o quê? Que esse indivíduo não vai ter a capacidade de estar gerando um descendente fértil. Ele não vai estar perpetuando a sua espécie. Então, prosseguindo agora, vamos para a população. Já vimos espécie. O que será que é a população? A população é formada por indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. Olha aí, gente, indivíduos da mesma espécie que vão estar vivendo em uma mesma área. A população faz com que os indivíduos iguais sejam capazes de interagir. Então, população, espécie, são vários indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma determinada área. Prosseguindo aqui, né, eles conseguem conviver, reproduzir e ter novos parceiros ou parceiras. Né? São capazes de eleger líderes, procurar comida e proteger uns aos outros dos predadores. É só a gente pensar aí na sociedade das abelhas, né, onde a gente tem a abelha rainha, o zangão, as operárias, as abelhas operárias, né? Então, tudo isso aí está relacionado ao quê? A uma população. Prosseguindo, vamos agora para a comunidade. Então, a comunidade, pessoal, ela é formada por várias populações. Já sei que populações são indivíduos da mesma espécie, que vivem em harmonia, em conjunto, conseguem se reproduzir. Já a comunidade, né, é formada por várias populações de espécies, o quê, professora? Diferentes, em um mesmo local, habitat. Cada população é capaz de interagir entre si. Eu vou até pedir agora para o meu diretor cortar aqui para a telinha, é isso mesmo. Então, pessoal, vamos pensar uma coisa, um exemplo bem fácil, bem simples. Vamos pensar, né, num jardim,
jardim, né? Que tem aí na escola, tenho certeza que tem aí na escola, que pode ser na sua casa, até mesmo um vasinho de planta que tenha na sua casa. Ali, gente, eu posso dizer que eu tenho o quê? Uma comunidade, porque naquele ambiente, vou lá de novo aqui no jardim. Naquele jardim, eu posso ter no solo as minhocas, eu posso ter ali um pequeno lago ou um ambiente mais úmido, onde eu posso ter, por exemplo, população de sapos, eu vou ter as mais variadas tipos de plantas, de seres vegetais que vão estar vivendo ali naquele ambiente, né, em harmonia com outras espécies, né, de outras espécies, outras populações. Então, aquilo ali, gente, o jardim que a gente tem, né, na nossa casa, ali já é um exemplo clássico de comunidade, tá bom? Então, só para enfatizar, que eu sei que é muito conceito, mas muitos desses conceitos vocês já viram lá no ensino fundamental, mas a gente está só revisando nessa aula, tá bom? Então, meu diretor corta de novo para a telinha. Isso aí. Prosseguindo, né, o conjunto de comunidades, ele gera o quê? Um ecossistema, isso mesmo. Então, é o conjunto de comunidades de seres vivos em interação recíproca com a parte não viva do ambiente. Quando ele fala dessa parte não viva do ambiente, ele está falando de fatores abióticos. Professora, abiótico, como assim? Exemplo, a questão do clima, da temperatura, é um fator abiótico do ambiente, né? Então, aqui ele deu o exemplo aqui dessa floresta. Essas interações são as mais diversas, como competição, migrações, predações, né? Competição por um espaço, por um alimento, por uma caça. Então, tudo isso é, né, o ecossistema, que é esse conjunto de comunidades. Prosseguindo, as comunidades também ajudam na manutenção do ecossistema em diversas maneiras, como decomposição de matéria morta e equilíbrio na quantidade de indivíduos, né? A ciclagem do ambiente. Isso aí é um conceito bem forte na ecologia, né? Mais lá na frente, lá para o terceiro ano, a gente vai ver a importância aí desses organismos decompositores dentro da manutenção dos ecossistemas. Prosseguindo agora, biomas é um conjunto de ecossistemas interligados e nada melhor do que mostrar aqui, né, os biomas que fazem parte do nosso país, né? A gente tem a Amazônia, que tem características distintas aqui, né, os animais que vivem aqui, né, os organismos, né, os seres vegetais que a gente só vai encontrar aqui por conta da questão climática, que estão adaptados a esse meio. A gente vai ter aqui no Nordeste a caatinga, né, que são organismos, seres que estão adaptados ao clima mais árido, mais seco, né, a estação mais seca. A gente vai ter o Pantanal mato-grossense aqui, que já é, né, já tem uma outra biodiversidade de seres vivos. Vamos ter o Cerrado, que faz parte aí do nosso centro-oeste. E olha como ele engloba, olha como ele é grande assim, o Cerrado, né? Ele pega bastante do nosso mapa, assim como a Amazônia, tá bom? E vamos ter também a Mata Atlântica, né? Que já pega a maior parte aqui dessa faixa litorânea. E aqui na região sul do nosso país, a gente tem os pampas, que a gente chama de pampas gaúcho, que já vai ter um outro tipo de vegetação nesse ambiente. Então, o conjunto de ecossistemas interligados vão estar formando, pessoal, o que a gente chama de biomas. E sim, a reunião de todos esses ecossistemas do planeta, ou seja, o conjunto de todas as regiões da Terra habitada por seres vivos, eu tenho o quê? O que eu chamo de biosfera. É mais um ponto aí para vocês lembrarem e saberem, né? Então, com certeza, o homem não conhece todos os seres vivos que habitam a Terra, né? Mesmo a gente já estando assim, bem evoluído assim, cientificamente, com instrumentos mais evoluídos, a gente ainda não conhece todos os seres vivos que habitam o planeta.
pois eles constituem uma variedade muito grande. É essa grande variedade de seres vivos existentes no nosso planeta que chamamos de quê, gente? De biodiversidade, né? Nós temos organismos das mais diversas formas, morando em vários habitats inimagináveis, né? Então, por isso que a gente tem essa biodiversidade tão grande de seres vivos. Classificação dos seres vivos, afinal de contas, né? É muito difícil estudar isoladamente todos os seres vivos conhecidos na Terra. Saber como eles são, onde se abrigam, como se reproduzem, onde eles ficam, por exemplo, não é uma tarefa fácil, né? Com certeza, né, professora? Na tentativa de entender melhor a evolução dos grupos de seres vivos e suas relações de parentesco, se eles eram próximos ou não geneticamente, morfologicamente falando, os cientistas fazem a sua classificação. Então, classificar, pessoal, é agrupar, formar grupos, obedecendo a determinados critérios. Isso mesmo, né? Já imaginou, pessoal, você ir no mercado, né, na intenção de comprar aí um sabonete e uma carne, e você não saber exatamente onde é que se encontra aquele sabonete, aquela carne, porque tá tudo desorganizado, tá tudo bagunçado, né? Então hoje a gente vai, né, um exemplo bem fácil, a gente vai no mercado, a gente já sabe que a carne a gente vai encontrar onde? No açougue. E no caso aquele sabonete, você vai encontrar onde? Nos itens, na gôndola, onde vai ter o quê? Os itens de higiene pessoal. Então fica fácil quando se tem uma organização, um agrupamento desses elementos, para a gente aprender o quê? A classificar. E lógico, os cientistas, pensando nessa grande biodiversidade, eles tinham que determinar regras para conseguir o quê? Agrupar os seres vivos. Espécies mais aparentadas entre si, né, do que quaisquer outras, formam o que a gente chama de gênero. É o caso aqui do cão e do lobo, que eles fazem parte do mesmo gênero. A gente pode dizer até que eles são parentes próximos, porque eles têm características muito semelhantes. Assim, todos esses animais, eles foram classificados no gênero Canis, tanto o cachorro quanto o lobo. Prosseguindo aqui, né, com as noções de gênero e espécie, o cientista sueco Carl von Linné classificou todos os seres vivos até então conhecidos. Para isso, ele empregou sempre duas palavras para dar nome a eles. Só um ponto aqui, pessoal, com relação a Linneu, né? Ele é conhecido como o pai da taxonomia, justamente porque ele foi o cara, o cientista da época, que ele quis o quê? Agrupar, né? Peraí, gente, eu quero agrupar, esse negócio tá meio bagunçado aqui, eu vou agrupar, eu quero deixar tudo bonitinho aqui. Então, o que ele pensou? Eu vou agrupar, né? Para quê? Para deixar tudo organizado, tudo bonitinho. Igual a gente chegar no mercado e a gente saber onde é que a gente vai encontrar a carne, onde é que a gente vai encontrar, né, o objeto pessoal, o sabonete, o shampoo, né, onde é que eu vou encontrar os farináceos, se eu preciso comprar um trigo para fazer um bolo. Então, ele vai agrupar, nesse caso, essa biodiversidade dentro do que ele já conhecia para aquela época. Por isso, pessoal, ele é conhecido como o pai da taxonomia. Então, meu diretor, corta agora para a telinha de novo e vamos lá, para a gente continuar. Então, para isso, ele empregou sempre duas palavras para dar nome a eles, que a gente chama de nome científico. Tá bom? Então, a regra de nomenclatura de Linneu. As duas palavras do nome científico são escritas no idioma latim, mas latim? Por que não é inglês, professora? Porque a gente tem muitas variações linguísticas, né, nessas línguas. E essa língua aqui, o latim, ela é usada pelos antigos romanos e foi escolhida por ser um idioma morto. Quando eu falo de idioma morto, eu estou falando o quê? De um idioma que não vai ter variação. Ou seja, ninguém mais utiliza no dia a dia. Então, não vai ter nenhum tipo de variação, nenhuma palavra variada, nova. Não vai ter. Então, ele achou melhor empregar o latim para conseguir fazer essa classificação.
Então, o nome científico, ele deve estar destacado do texto de alguma maneira para facilitar a sua identificação. Como é que ele pode vir identificado, professor? Ele pode ser feito com letras em negrito, em itálico e até mesmo sublinhadas, tá bom? Linneu chamou o cão, por exemplo, de canis familiares e o lobo de canis lupus. E se você observar aqui, né, sempre o gênero, pessoal, que é essa primeira parte aqui, ela vem o quê? Ela vem com a letra maiúscula. E já a espécie, ou epíteto, ele vem sempre o quê? Com a letra minúscula. Olha aqui, ó. A mesma forma aqui do canis lupus, né? O gênero começa sempre com a letra maiúscula e, no caso, o epíteto, a espécie, com letra minúscula, o lupus. A expressão formada da primeira palavra, canis, é o gênero. E no caso da segunda, familiares ou lupus, ela é representada pelo epíteto, que define a espécie. Então, o homem, nós, pertencemos o quê? A espécie Homo sapiens, que é o nosso nome científico, tá, pessoal? Então, é isso aí. Chegamos aqui ao final da aula 2.1. Eu sei que a gente está se conhecendo agora. Você já deve estar pensando assim, nossa, professora, isso porque é só uma revisão de aula. Pois é, pessoal, só uma revisão de aula e vocês já viram o quanto de conceitos que eu já abordei só em uma única aula. Imagina as outras, né? Mas não, gente, você é aluno da mediação, isso mesmo, você é o melhor. Então, até já já a gente se encontra, tá, gente? Até mais!